gente. Hoje é dia 7 de julho, quarta-feira. Fala oi, Samu. Fala oi. Fala oi assim, ó. Samuca, fala oi. Muito bem. Gente, peguem o livro Ler e Escrever de vocês. Abram na página 49. Vamos fazer a leitura? Atividade 3, Carta do Leitor. Morar no centro. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de morar no centro da cidade. Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma. Temos a poluição sonora e trânsito intenso. Há muitos carros circulando e com isso aumenta a poluição do meio ambiente. Texto elaborado pela equipe CIAI SEDUC, especialmente para o Ler e Escrever 2020. Quem escreveu foi Ruth Gomes. Quem escreveu esse texto? Para quem foi escrito e onde foi publicado? Para quem vocês acham que foi escrito esse texto? Onde ele foi publicado? Tá tudo aqui nas informações, ó. Quem escreveu foi Ruth Gomes. Foi publicado elaborado pela equipe CEIAI de SEDUC, especialmente para o Ler e Escrever 2020. Foi publicado aqui. E para quem vocês acham que esse texto é endereçado? Para nós, para um público em geral, para a jornalista Lívia, para quem vocês acham que esse texto é endereçado? Qual é o assunto do texto? Do que fala? Fala da importância de morar numa paisagem urbana, numa paisagem rural. Onde que vocês acham que fala esse texto? Qual é o assunto principal? A autora gosta de morar no centro? O que ela fala? Ela fala que é legal, que não é? Quais são as vantagens e desvantagens de se morar no centro? Que a autora aponta de morar no centro? Que palavras ou expressões ela utiliza para justificar a opinião dela? Ela fala assim que morar no centro tem vantagens e desvantagens. Mas quais as palavras específicas ela usa para justificar isso? Você concorda com a autora? Vocês concordam que morar no centro pode causar isso mesmo? Quem concorda, coloca sim e coloca por quê. E quem não concorda, coloca não e coloca por quê também. Tá bom, gente? Peguem aí o livro Buriti. Não esqueçam de tirar foto dessas respostas que vocês colocarem aí no livro do Ler e Escrever, combinado? Peguem o livro interdisciplinar de vocês, livro Buriti Interdisciplinar, e abram na página 91. Acompanhem a leitura para seguir nós fazermos as atividades. Algumas condições favorecem a atividade agrícola, como terrenos planos, existência de água e solos férteis. Os terrenos planos permitem o uso de máquinas agrícolas, como os tratores. Nos terrenos inclinados, é necessário utilizar técnicas especiais para cultivar, como a construção de degraus. Então, vamos olhar aqui as legendas dos terrenos, ó. Temos aqui um terreno plano, é possível utilizar máquinas agrícolas, plantação de arroz no município de Cabrobó, no estado de Pernambuco, em 2016. Aqui o terreno é muito inclinado, ó. São construídos degraus, nos quais se realiza a plantação de arroz no Vietnã, em 2016. Então, os terrenos aqui são muito inclinados, então ele tem que colocar, ó, em degraus, certo? A existência de água é importante para regar as plantações. Por isso, em lugares onde a temperatura é muito elevada e chove pouco, é necessário utilizar sistema de irrigação para o cultivo agrícola. Aqui nós temos uma imagem e temos aqui irrigação de plantação do município de Petrolina, no estado de Pernambuco, e essa foto foi retirada em 2015. Circule as condições que favorecem a atividade agrícola. Então, eu vou circular somente as que favorecem, certo? A ausência da água, terreno plano, solo infértil, solo fértil, terreno inclinado, existência de água.
como o terreno e a disponibilidade de água interferem na atividade agrícola? O que vocês acham? Você tendo um terreno e disponibilidade de água, qual é a interferência que dá na atividade agrícola? É uma interferência boa, uma interferência ruim? Você consegue plantar? Você não consegue plantar? Qual é a opinião de vocês? Escrevam aí no livro, tá? O solo também é uma condição importante para o desenvolvimento da atividade agrícola. Há solos de diversos tipos. Alguns são secos e pedregosos, outros são úmidos e amarelados. Também existem solos escuros e fofos. As características de cada tipo de solo dependem dos elementos que lhe deram origem, isso é, de como ele se formou. Então, nessa primeira foto, aqui nessa primeira imagem, nós temos o solo seco e pedregoso no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, e essa foto foi tirada em 2015. Essa segunda imagem é um solo úmido com folhas caídas no município de Tefé, no estado do Amazonas, e essa foto foi tirada em 2017. Os solos são formados por diferentes camadas. Cada uma delas tem características próprias. Os restos de seres vivos que se acumulam sobre as rochas fragmentadas formam a matéria orgânica do solo. Quanto mais próximo da superfície, mais matéria orgânica o solo tem. 7. Observe a imagem ao lado que mostra um tipo de solo. Então, eu tenho aqui A, B e C. São as camadas do solo, certo? Quantas camadas de solo é possível identificar na imagem? Quantas camadas de solo é possível identificar na imagem? 1, 2, 3? Qual delas deve ser rica em matéria-prima? Em matéria orgânica? Desculpem, gente. Nossa, Qual delas deve ser rica em matéria orgânica? Explique. Lembrando que quanto mais próximo da superfície, mais matéria orgânica o solo tem. Então, vamos lá. É a camada C, é a camada B ou é a camada A que está mais próxima aqui da superfície? E aí, eu vou colocar por quê. A camada A, na minha opinião, acho que é a camada A, porque os restos de seres vivos que formam a matéria orgânica se acumulam na camada mais superficial do solo, certo? Porque aqui, ó, restos de matéria orgânica, insetos mortos, eles não caem aqui. Então, aqui não é mais próximo, não é a camada mais próxima da superfície. Então, na minha opinião, é a camada A. Vamos lá. Para a atividade agrícola, é importante que os solos sejam férteis. Isso é, tenham nutrientes, água e gás oxigênio em quantidades adequadas para as plantas se desenvolverem. 8. Leia o diálogo e responda as questões. Nossa, Maria, que maravilha de horta! As hortaliças se desenvolveram bem. Pois é, Ana, este solo é uma beleza. O que Maria quis dizer com este solo é uma beleza? Esse solo é fértil, esse solo é bom, esse solo ele é inapropriado. O que ela quis dizer? Respondam aqui. O solo deve conter para as plantas se desenvolver. O que o solo tem que ter, gente, para as plantas se desenvolverem bem? O que ele tem que ter? Vocês vão colocar aqui no 8. Tiago é agricultor e vai comprar um sítio. Observe o quadro que apresenta as principais características de 3 sítios. Em seguida, responda as questões. Então, aqui, eu tenho sítio Alegria, sítio Esperança e sítio Aconchego. No sítio Alegria, o solo é fértil, o terreno é planto e a água ele é muito exigente. No sítio Esperança, o solo é infértil, o terreno é plano e a água é existente. Gente, não é exigente, não é existente. No sítio Aconchego, o solo é infértil, o terreno é inclinado e a água é ausente. Em sua opinião, qual desses sítios Tiago deve comprar? Explique sua resposta. Bom, se o Tiago é um agricultor, ele quer plantar, certo? Qual desses sítios vocês acham mais apropriados para que o Tiago compre e por quê? Por que Tiago não deve comprar os outros sítios? Por que o Tiago não deve comprar os sítios restantes? Matemática. Vamos pegar aí o EMAI de vocês e vamos
vamos resolver essas questões que estão aqui abaixo, esses esquemas, certo? Atividade 14.3. Complete os esquemas abaixo usando os números dados como parcelas da adição, de acordo com os procedimentos de Andréia. Vamos lembrar os procedimentos de Andréia? Deixa a professora achar aqui. Vou achar aqui para mostrar para vocês os procedimentos que a Andréia fez. Foi na atividade de matemática. Aqui, ó. Lembra dos procedimentos que a Andréia fez? Ó. 100 mais 20 igual a 120. Depois ela colocou 120 menos 20 igual a 100. Depois ela colocou 120 menos 100 igual a 20. Então, vamos lembrar aqui. Vamos achar a atividade de hoje para nós fazermos o exemplo aqui. Vamos lá. Então, aqui as parcelas são 35 e 18. Então, vamos lá. Espera aí que eu vou fazer aqui. No meu caderno. 35 mais 18, que é igual a 53, certo? Então, eu vou colocar aqui do lado 53 menos 18, que é igual a 35. E embaixo, 53 menos 35, que é igual a 18. Então, aqui, ó, eu vou colocar o quê? Nesse primeiro quadro. 35 mais 18, que é igual a 53, certo? Aqui eu vou colocar 53 menos 18 igual a 35. E nesse próximo eu vou colocar 53 menos 35 igual a 18, certo? No próximo eu vou colocar lá 120 mais 60 igual a 180, certo? Então, aqui eu vou colocar 120 mais 60 igual 180. Na frente, eu vou colocar lá 180 menos 60 igual a 120. E embaixo, eu vou colocar 180 menos 120 igual a 60. Conseguiram entender? Então, eu vou repetir aqui, ó. Primeiro, 35 mais 18 igual a 53. Aí, eu vou vir aqui, 53 menos 18 igual a 35. E aqui embaixo eu vou colocar 53 menos 35 igual a 18. Aqui embaixo são as parcelas de 120 e 60. Então, eu vou colocar aqui, 120 mais 60 igual a 180. Aqui eu vou colocar 180 menos 60 igual a 120. Depois, embaixo, 180 menos 120 igual a 60, certo? E depois vocês vão resolver essas duas outras operações sozinhos, certo? E vão enviar as fotos para a professora, combinado? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou efetuar a continha 35 mais 18. Eu vou armar a continha, certo? Vou fazer a continha aqui. E aqui embaixo tá como a Andréia fez. Ó, aqui tá armado certinho, ó. Tá vendo? É assim que eu vou fazer aqui. Bom, vamos lá. A Andréia fez 35 mais 18. Ela decompôs o 35. Colocou assim, ó. 30 mais 5 mais 10 mais 8. Aí ela colocou 30 mais 10, 40. 5 mais 8, 13. Aí ela ficou assim, 40 mais 13, 53. Certo? Essa foi a resposta da Andréia. Silvia fez assim, 30 mais 5, mais 10, mais 8. Aí ela colocou 5 mais 8, 13, e 30 mais 10, 40. Que o total de 40 mais 13, 53. E a Rosa fez bem simplificado. 35 mais 18, ela fez 53. Aqui embaixo, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão calcular essas três contas utilizando ou a fórmula da Andréia, ou a fórmula da Silvia, ou a fórmula da Rosa. Certo? Vocês vão usar ou o jeito da Andréia fazer, ou o jeito da Silvia fazer, ou o jeito da Rosa fazer, e vão resolver as continhas aqui. Combinado? Então, ó, por hoje é só. Não esqueçam de fazer com calma, com capricho, nada de fazer correndo, gente. A professora tá aqui até às 17h30.
certo? Esperando as atividades de vocês. Então, não adianta fazer as coisas correndo e aí fazer de qualquer coisa, porque a professora vai ficar pedindo para vocês refazerem. Tudo bem? Então, façam com calma, façam com capricho, e assim que terminarem tudo, conferirem, aí vocês enviam as fotos para a professora, certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!